Bem-vindos ao Psicanálise com Afeto, o encontro hoje com um dia muito especial, uma convidada para lá de especial, né, Georgia? Pois é, imagina só que hoje nós vamos falar sobre amor, uma homenagem para todas as mamães. Ninguém melhor para falar sobre isso do que a doutora Delza. Na verdade, a avó Delza. A avó Delza, é isso aí. Eu, Georgia Bueno. Eu, Laura Drummond. Viemos então trazer a avó Delza para falar e homenagear as mães nesse dia, nesse sábado, com esse café da manhã, com essas pessoas que vocês não estão vendo agora, mas depois vocês estão tão especiais. E eu vou dizer que nós sonhamos muito com esse momento, né, Georgia? De ter a avó Delza aqui, para que a gente possa falar sobre psicanálise, possa falar sobre amor, possa falar sobre maternidade, porque é a referência no assunto. É a nossa referência, é a referência de muitas pessoas, né, vó? Sim. Olha, se vocês esperaram muito por esse momento, para publicar para todo mundo as duas netas maravilhosas que eu tenho, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com elas também, vendo que as sementinhas que a gente planta lá no passado, no começo da vida, construção da vida profissional, ela frutifica. Então, vocês já imaginaram como eu estou feliz aqui entre essas duas? E assistindo vocês também, que a maioria me conhece, sabe do trabalho que a gente vem realizando no campo da saúde mental da mulher, na saúde da família, na construção da família. Então, para mim, é um motivo de muita alegria estarmos aqui hoje celebrando esse Dia das Mães. Imagina que esse Dia das Mães, ou essa sementinha que a avó comentou aqui com a gente, isso começou há 66 anos atrás, porque minha mãe vai fazer 66 agora em maio, dia 20, e foi justamente após o nascimento da minha mãe que a avó disse assim: ou eu entendo sobre essa tal história de gestar, dar à luz e conduzir a criação de filhos, porque a proposta era ter 6. E ela tinha apenas começado, era apenas a primeira. Ou não vai dar para dar continuidade a esse negócio. Não é isso, vó? Isso mesmo. Eu fico imaginando isso há 66 anos atrás, o quanto não se falava sobre isso, né? Sim. Mas internamente isso já passava dentro da senhora. No Brasil, Laura, não falavam muito sobre esse assunto. Eu até conto em outro lugar que quando eu tive a primeira filha, a mãe da Georgia, eu achei muito estranho a situação de parto. Me senti muito abandonada, apesar de ter a família, marido, mãe ali presente. Eu me senti muito abandonada, porque era uma coisa que eu teria que fazer, eu sentia sozinha. E o médico passava lá e falava assim: olha, eu vou levar meus filhos na matinê, que era um domingo, depois do filme eu passo aqui para ver se está na hora do parto. Eu já tinha certeza naquela hora que não ia dar certo, que estava muito difícil, que eu não aguentava mais. Então eu saí dessa situação de parto, não morri, e saí assim muito pensativa sobre isso. E pensei, gente, por onde que vai meu projeto de ter 6 filhos? Não é possível passar por esse terror 6 vezes. Porque eu tinha na cabeça que eu queria ter 6 filhos.
Hoje a Laura me falou também que ela passou por um medo também, porque ela teve... Laura é minha neta adotiva, porque eu conheci a Laura, apesar de conhecer toda a família dela, eu conheci a Laura mais tarde. Sim. Como aluna interessada, aluna brilhante, em várias fases. Então a Laura também estava me falando que ela teve que enfrentar um desafio justamente por uma questão de parto. Sim. Tudo começou com essas imagens aqui, ó, de gestante aqui atrás, e a gente conversando o quanto gestante sempre me brilhou os olhos e eu nunca entendi. E aí, uma matéria que a Odelza trouxe para a universidade aqui em Goiânia como algo muito novo, 2002, bom, eu entrei na faculdade em 2000, acredito que 2002, 2003, Psicologia da Gravidez, né, ainda tinha esse nome, hoje o nome já é extenso. Mas continua a matéria Psicologia da Gravidez. Sim, tá? Mas a gente entende que pega todo o período, né, sim. Antes e pós gravidez. E aí foi apresentado, na primeira aula foi apresentado um vídeo sobre um parto cesárea. E eu fui embora pra minha casa, no meu auge dos 19 anos. Bom, eu vou ter filhos de parto normal, certeza, né? Porque eu não vou passar por isso. E na outra semana, um vídeo sobre um parto normal. Eu falei, agora eu preciso inventar uma outra forma disso acontecer. Porque não vai ser nem de parto normal e nem cesárea. E é óbvio que eu levei isso para minha análise. E aí eu fui entender que tudo tinha a ver com o meu parto, né? E nem sei se é o que realmente aconteceu, são as impressões que eu tenho do meu parto, que foi um parto difícil, minha irmã nasceu de um parto normal, eu não entrava em trabalho de parto, precisou ser uma cesárea, porque tinha passado já 3, 4 semanas do que eles estavam esperando naquela época, não que eu seja muito antiga, mas não tinha ultrassom. E foi uma cesárea difícil, né? Assim, eu tinha na minha cabeça que usou forceps. Eu descobri esses dias que não usou, não. Sua mãe já tinha mas comentado. As fantasias, né? Eu descobri aquele dia, inclusive. Aquele dia. Então, assim, as fantasias com relação ao meu parto estavam ali presentes e eu tinha que achar um outro jeito. Eu lembro que eu brinquei assim, acho que eu vou achar um jeito pela boca. E eu sempre lembro do sintoma da resolução, do vômito, né, do mal-estar, daquela solução de compromisso pelo vômito. Enfim, é assim, a nossa história influencia o tempo todo, né, Débora? Sim, não é à toa que a gente está junto até hoje, porque nós temos histórias vividas. Nós, ainda bem que nós podemos descobrir as nossas próprias histórias. E aí é que entra a psicologia, esse buscar o que é que nos move, o que é que faz com que nós tenhamos determinadas ações e sigamos determinados caminhos. Muitas de vocês que aqui estão já tiveram contato com essa história da gente buscar as nossas próprias origens. E onde começa a nossa origem? Quando a gente nasce. A história com a nossa mãe. Porque todos que estão aqui têm uma mãe. Então, em homenagem a essas nossas mães corajosas, sofredoras, alegres, felizes, é que nós estamos reunidos aqui hoje, para fazer essa homenagem a elas, às nossas mães, a todas as... Aí a gente também estende a todas as mães do mundo, porque a origem da nossa presença é realmente quando a gente foi dado à luz. Quando a nossa mãe carregou a gente, passou a barriga para os braços
E a gente começou essa interação mãe e filho. Quando eu falo mãe, eu não estou falando só de mulheres também. Eu estou falando também de pais, porque os tempos mudaram e hoje o pai participa da mesma forma que a mãe, da gravidez, da criação dos filhos, porque antigamente ele era só provedor. Mas hoje não é assim. Pai acorda de noite, pai reveza com a mãe, pai dá banho, pai dá comidinha. Ele não só compra a comida da casa, ele hoje tem um papel preponderante na criação afetiva dos filhos. Então, é muito interessante a gente buscar as origens da gente, da vida, da nossa vida. Senão, como é que nós vamos ficar? Vivendo o quê? Nós temos que saber as nossas origens. E a gente vai descobrir isso aí buscando aquilo que a psicanálise faz. Buscando as nossas origens afetivas, as nossas origens psíquicas. Como é que nós fomos formando essa ideia? Veja que nas nossas histórias aqui presentes, nós tínhamos o ideal. Nós sabíamos por quê? Não. Nós não sabíamos. Nós não tínhamos consciência. Onde é que nós fomos buscar isso? Nas nossas análises. Sim. E eu descobri... Posso falar um pouco mais? Pode. Eu descobri uma coisa muito interessante, e não foi no consultório. Um dia eu estava dando aula de psicologia da gravidez e, de repente, eu descobri por que eu criei essa disciplina na universidade, como disciplina ali curricular. Por quê? Por que eu tive esse interesse? Aí eu pensei, porque meu primeiro parto foi muito difícil. Daí um pouco eu continuei falando e lembrei, é que eu ouvi toda a minha família, minha tia, meu avô, falando que quando eu nasci, foi muito difícil. Minha parteira, aliás, não sei nem se tinha parteira, devia ter. Eu sei que meu avô estava presente. E aí, finalmente, lá pelas 6 horas da tarde, eu nasci. Depois de 2 dias de sofrimento. E eu via o terror que minha mãe passou, eu sentia isso dentro de mim. Porque era o que eu vivi com ela, porque nós vivemos os nossos partos, e vi como é que ela também viveu aquela coisa. E o meu avô foi que finalmente interveio e falou ali, não, para com essas crendices, esse tipo de assistência a parturiente, lá nos idos de não sei quanto, né? E aí eu descobri dando aula porque o que é que me motivava? Não era somente a minha experiência de ser mãe, de dar à luz, era a experiência de ter vivido um momento longo de grande sofrimento, de grande angústia da minha mãe, por causa do método de assistência que era dado às parturientes. Isso é tão bonito, porque assim, eu e a Georgia, a gente conversa tanto, a gente nos nossos grupos de gestantes, no nosso consultório, falando com as mães, né? Às vezes os atendimentos que a gente tem com criança, quando a gente lida com a mãe, a gente está sempre explicando
o quanto a nossa história, a nossa própria história, o nosso caminhar influencia em tudo que a gente tem para oferecer, para dar, né? Eu costumo dizer assim, a gente tenta fazer reparos da nossa história na nossa relação com os nossos filhos, na nossa relação com o nosso parto, com o nosso pós-parto, com o nosso maternar, sendo que, na verdade, é um reparo da nossa própria história. Então, a gente está sempre trabalhando nessa escala, né? E quando a gente faz uma análise própria, a gente percebe que é isso mesmo, em busca de resoluções. E quem fala isso pra gente? Esther, né, vó? Sim. Na constelação da maternidade. Sim. Quando ele fala sobre essa possibilidade que todas nós temos de reescrever e reeditar a nossa própria história essa, lá com a nossa mãe, ao vivenciar esse momento quando nos tornamos mãe. Então, você sabe que esses dias eu escutei uma coisa super legal, Jorge, alguém dizendo assim, não sei se a palavra seria reeditar, porque a gente não perde o conceito de antes, mas é essa a ideia mesmo. A gente tem a nossa história, é como se fosse dar um novo olhar. Nada, não é que mude para trás o que aconteceu, mas é um novo olhar. E isso é o reeditar, né? Foi o que a avó estava dizendo. A gente vai para a nossa própria análise e vai olhar o que nós vivemos com nossa mãe, o que nós vivemos enquanto mãe, ali dando a luz ao nosso próprio, né, filho. Nesses momentos chave, né, e a gente vai podendo pensar sobre o que nós sentimos, pensar sobre o significado que damos, assim como ela disse, o parto da minha mãe foi um parto muito difícil. Não foi um parto muito difícil foi o dela com o dela. Lá foi essa grande outra complicação. E não só esse parto, mas olha como a nossa própria história ela dá início. Por isso que eu falo, a uma nova escrita, mas é uma reedição, porque a gente não deixa de ser editada. A nossa edição ela começa no dia que a gente nasce. E vai então, a gente sempre. só vai reeditando, colocando novos adendos, colocando novos apêndices, acrescentando, né, vida, acrescentando experiências àquilo que já foi vivido. E aí eu vou só deixar uma reflexão, já que nós estamos aqui para falar sobre isso, sobre o maternar, o amor, né, com vocês, para que vocês pensem e tirem um tempo para pensar na sua própria história, no seu próprio maternar, na mulher que vocês são hoje e de que forma que isso faz parte da história de vocês. Então, assim, o seu maternal, o que você busca? Você consegue olhar e entender de que forma que isso vem reeditando a sua própria história? É só um convite, porque eu não aguento não ser reflexiva, né? Mas eu fiquei aqui pensando, né? Imagina, eu vim de um parto normal, não só normal, natural da minha mãe. Escorregado. Daquele tipo, minha mãe primeira filha e minha mãe não sentia absolutamente nada. Minha mãe é daquelas que nem cólica menstrual sentiu na vida, não sabe nem o que é isso. Imagina, que loucura. Que tipo de ser humano é esse na face da terra? Fica pensando, que mulher é essa? Que não sabe nem o que é uma cólica menstrual. E lá vai dar a luz, não sabia nem que eu tava chegando, e eu chegando, né, vó? Uhum. Então, imagina o peso disso pra mim. Sim. Como mulher, como mãe, como é que eu poderia gestar de uma forma que não fosse plena? Como é que eu poderia parir que não fosse de uma forma plena? Né? Como que eu ia sentir dor? Como assim? Como que eu poderia fazer um parto que não fosse um parto natural, né? Transvaginal? Como assim? E me lembro da minha avó dizendo assim pra mim, no meio do trabalho de parto, lá a história toda acontecendo. E eu lá assim, vó, não é possível, vó, que não vai dar o parto, não, né? Esse parto normal, esse parto natural, não é possível. Aí a avó falou assim, minha filha, só lembra disso? Qual é o objetivo de um trabalho de parto? Meu pai assim, colocar a sua filha nos braços da melhor forma possível. Acabou! Você entendeu? Georgia, e eu tô aqui pensando. Eu tava lá. O quanto pode ter sido importante, eu imagino que você já fez inúmeras análises sobre isso, eu te conheço. Esse corte, esse diferencial Sim. que foi feito nesse momento. Sim. Você tem o seu maternar, o seu parir, a sua forma de conduzir, Sim. né? Diferente dessa carga toda que veio.
E foi tão diferente, Laura, que a minha forma de estar disponível para a Leonora, aí a parte da amamentação entra, né? Porque assim, a minha mãe teve que tirar o meu mamá aos 60 Olha a mágoa. Olha a mágoa do negócio. Pra poder dar mamar pro meu irmão. Ela deu mamar pro meu irmão 2 anos. Ela tirou meu mamar com Então, assim, eu tive assim, pelo menos em mim, estava inscrito que eu iria dar mamar pelo menos 2 anos pro meu irmão. Até os 2 anos. E fiz. Não por isso. A gente sabe o quanto isso custa, o quanto isso é, né? Despende, tira da gente. Estar disponível. Estar disponível para estar ali naquele lugar. Volta, tô vendo só quer falar alguma coisa, por favor. Sim. Vai. É o seguinte, vocês veem que cada um de nós tem a sua própria história. E que raramente a gente pensa nelas, né? A minha história e da Laura é uma outra história, diferente da Geórgia. Vocês veem que o que movimentou nós três, e eu acredito que a maioria, todas vocês, cada uma de per si, é também essa própria história de ser mãe, de ser filha, ter nascido. E isso fica aí permeando na nossa cabeça, lembrando um teórico chamado Bion, ficam com aquelas ideias na nossa cabeça que nós não sabemos o que é, porque elas são inconscientes. Quando nós nascemos, quando a nossa mãe deu a luz da gente, ela também não tinha consciência das experiências que ela tinha, que ela teve. Então ficam coisas rodando e quando acontece algo, nós incorporamos isso à nossa experiência consciente. E é isso que faz com que a gente enfrente tudo. Como disse a Geórgia, qual o objetivo da gente dar à luz? O que nós viemos fazer aqui? Passar a barriga para o braço. É só reeditar, vô? Só. O problema é que nós reeditamos, Geórgia. Acreditamos que a gente tem que repetir. Repetir a história da mãe. Escrever a nossa mãe. E a Laura fizemos isso. A Geórgia achava que tinha que repetir também a história da mãe. E ela não repetiu. Eu não sou minha mãe. Ficou muito claro nesse dia que eu não sou minha mãe. Nós fomos nossas mães, identificatoriamente, com o parto. Nós duas fomos. Até grandonas que aprendemos que não éramos, que Laura era Laura, que Deus é Deusa. Geórgia é Geórgia. Vocês entendem a importância da gente estar pensando sobre essa coisa fantástica que é dar à luz? Sabe que eu já fui lá na frente, ô Jesus. A senhora fala nisso aí, eu fiquei pensando assim, e o quanto é difícil a gente olhar para os nossos filhos. Vou falar por mim, não vou falar pelos outros, né? E ficar naquela luta assim, eu quero algo para elas, as minhas meninas, e ao mesmo tempo eu quero que elas sejam elas, na forma delas. E essa é uma luta que, se você tem esse olhar reflexivo, aberto para isso, é uma luta constante, porque a gente quer que elas sejam elas, mas a gente deseja coisa demais, né? Então, e é isso, né? Na verdade, o caminho é que elas construam o caminho delas. Sim. Olha, eu vou dizer para vocês, quando a gente tem um filho com algum transtorno do neurodesenvolvimento, alguma síndrome, né, algo que vem acoplado, vamos dizer, ao nosso filho, à nossa filha, isso traz justamente isso que você estava dizendo, esse sentimento que a gente precisa dizer assim, realmente é um outro ser humano, e não adianta eu pedir que ele ou que ela seja aquilo que eu quero, que eu desejo, ou que seja aquilo que vá preencher o meu espaço, o meu vazio, o meu desejo, a minha vontade, a minha pedra narcísica, o que você quiser chamar, né? É muito importante que nós, mamães, que a gente perceba essa diferença entre o eu lá, a nova edição
e essa outra edição, esse outro ser que são os nossos filhos. Sim. Isso eu digo assim, é o pulo do gato, a gente ter essa capacidade de perceber e de oferecer para eles, assim como nos foi ofertado, ou se não foi, a gente analisa, a gente busca, o nosso serviço é esse também, né? Oferecer esse outro lugar, esse novo lugar, de ser quem nós somos e não de uma repetição. Delas serem quem elas são, e não uma repetição, e não uma nova edição nossa. E não uma nova edição nossa. Ai, que doido. Sob nova direção, a gente fica horrorizada quando vê isso. Meu Deus, então quer dizer que não deu certo esse negócio. A gente vê escrito, né? Bom, mas a solução que a gente buscou para as nossas histórias veio do conhecimento, porque nós entramos na era da nossa vivência, onde já não tinha que dar à luz na roça, com parteira, subindo na barriga, pendurando a gente assim na trave do telhado lá para que o neném descesse. Divertido! Não tinha nada disso mais. Sim, Para poder descer. era prática. Diminui, mas... Não vou entrar nesses outros detalhes porque são terríveis. Nós hoje temos conhecimento. O que aconteceu comigo? Passando pela Avenida Goiás, quando popular ainda era na Avenida Goiás, eu enxerguei na vitrine assim, Parto Natural, um livro. Entrei, comprei esse livro e tive os 5 outros filhos numa tranquilidade como ninguém tem. Aprendi a dar luz, gostei tanto disso também. Vocês veem as motivações, como a gente transforma as motivações em algo que é só da gente. Passei a emprestar para quem eu via que estava grávida o meu livro, perdi meu livro. Mas não perdi. Não chegou em mim, tá? Não chegou delas. Aí eu continuei até hoje com essa idadezinha maravilhosa que eu tenho, né? 8,7, viu, gente, agora em junho. Continuei buscando, investigando, porque a vida muda. Nós não precisamos ficar, como disse Georgia, repetindo lá de trás. Nós temos que nos encontrar. Hoje nós temos muita assistência à maternidade, à maternagem. Nós hoje temos partos cesáreas necessários. Nós hoje temos métodos para dar à luz, como eu fiz, sem nenhum estresse, sem nenhum problema. Só me concentrando no trabalho corporal que o meu próprio corpo é capaz de fazer, porque ele foi feito para isso. E não pensar que eu vou morrer, que minha mãe teve um parto difícil, eu também estou tendo, que coisa horrorosa, mas concentrada totalmente na relação do meu corpo com o ato do bebê nascer. 6 partos naturais. Certo? Hoje a gente tem, então, todo tipo de assistência. Em Goiânia também tem muito isso. Nós temos obstetras que fazem modalidades de partos assistidos. Nós trabalhamos com gravidez assistida também, que eu acho que é o pulo do gato. A gente começar esse trabalho durante a gravidez, porque as experiências dos teóricos que a gente visita, eles contam para a gente que a criança não é um ser que nasceu, porque eles nascem assim, na hora, depois a gente só sente aquele escorregar assim. Eles não começam a
botar em funcionamento todo o corpo naquela hora. Eles começaram durante a gravidez a adquirir essas habilidades. Eles começam a enxergar a maneira deles, eles começam a respirar a maneira do meio aquoso que ele está. Ele começa a ouvir os ruídos internos, porque nosso organismo é barulhento, nosso intestino e estômago é barulhento, a nossa circulação é barulhento, o nosso coração é barulhento. Ele começa a ouvir dentro da barriga, ele começa a ouvir de fora, e eles falam para a gente que eles aprendem até a reconhecer a voz das pessoas da casa, principalmente da mãe. Por isso que a gente recomenda: converse sempre com sua barriga, porque ela não é só uma barriga, é até um ser vivo aí dentro. Então a gente conversa de tudo. Hoje eu vou no dentista, sabe? Eu não gosto de ir no dentista. Ele vai fazer um barulhinho lá, você não assusta não, tá? A gente pode conversar do dia a dia, é como se fosse um companheiro, se fosse, porque não é imaginário, ali. Então, nós temos que buscar esses conhecimentos, essas assistências para dar à luz com tranquilidade, com serenidade, facilitando o pós-nascimento, que é a maternagem. É agora. E aí a gente entra nessa história desse vínculo, né, que se inicia ainda ali dentro. Essas inscrições, Joana Wilhelm conta pra gente que são as inscrições mnemônicas ou celulares. Quer dizer, tudo aquilo que o bebê vivencia dentro da barriga da mãe fica inscrito nela mesma, de forma celular, dependendo, né, do tempo de gestação que a gente está. É uma série, né, vamos dizer, uma série de células e tecidos que estão sendo formados e se desenvolvendo, e essas experiências ficam inscritas. O que me deu vontade aqui foi de aproveitar esse ponto que a gente entrou para a gente começar a falar exatamente desse vínculo, o amor, né? Que se inicia, não sei se a gente consegue colocar um começo para isso, mas talvez seria um início de uma relação, né? Desse vínculo. Tudo começa, ao meu ver, na minha cabeça. É complexo onde que começa? Mas sabe, pra mim, eu falo onde começa? É justamente, eu acredito que nessa diferenciação que a gente vai fazer daquilo que é meu e daquilo que é do outro, no sentido da minha experiência com a minha mãe e da minha experiência com o meu bebê. Porque eu só vou conseguir estar aqui com o meu bebê, com o meu filho, se eu estiver sabendo que existe uma história, mas sabendo que essa é uma nova história. Sim, também. Com certeza. Logicamente baseada na outra, mas aprendendo e conseguindo fazer essa diferenciação. Por isso o pré-natal psicológico ele é tão importante, como pré-natal, como você, como a gente fala, né? O pré-natal psicológico ele é, hoje em dia, eu vejo como imprescindível para uma gestação saudável, um parto, a gente diz assim, memorável no bom sentido, um parto bacana. É um trabalho preventivo, né, Georgia? É um trabalho que a gente faz com essa visão de facilitar, entre aspas, eu acho que de fazer essa diferenciação, isso. Entende? Você poder vivenciar o seu momento, a sua gestação com o seu filho, e não essa repetição ad eterna que vai te atrapalhar em todo o outro processo. Isso, e isso lá na construção do vínculo, né? Nós estamos falando assim de um trabalho na gestação, não é pensando somente nesse momento de viver um momento, às vezes, um pouco mais fácil, um pouco mais leve durante a gestação. Mais leve, a gente diz, né? Mais leve. Não durante a gestação, mas sim pensando naquele bebê que vai se tornar um adulto e que vai fazer a diferença na vida dos filhos deles. Quantas gerações são impactadas? Aí eu lembrei de uma coisa. Quando que eu me encantei por essa área, o que me fez ir? Vovó foi o parto, né? Dela, o seu foi também na sua história, e o meu foi quando a senhora estava fazendo doutorado.
Lembra? Eu tinha 16 anos. E Quase 30 anos atrás. você estava lá na comportamental? Não, eu nem tava lá. Você ainda nem tinha ido? Nem tinha, tava no 2º grau ainda. Necessidade de diferenciação. Vou contar, a Georgia, antes dela tá na psicanálise, ela deu uma passadinha lá na comportamental, né? É porque eu gosto de coisa difícil. Você também? Também. Então você não estava só diferenciando, não, você estava repetindo não, também. tava repetindo. Aí, a avó no doutorado, eu era secretária da avó, tabulando dados, representação materna primária. E eu olhava para aquilo, a gente, né, fazendo, era tudo na mão, né, a gente ia comprar no dia que tinha hoje. O que dava para tabular, a gente colocava, né, no que a gente tinha. E eu lá colocando e a gente fazendo. Eu falava, gente, olha o que essas mães falam, né? E a avó falava, vó, como assim? E assim, ela ia me explicando como que essas fantasias, né, que nós construímos enquanto mulheres, enquanto mães, por exemplo, igual essa de parto, eu vou morrer. O parto, a dor do parto é a dor da morte, lembra, avó? É o barato, né? O que é ser mãe para cada uma delas? Que é uma dessas discussões. Padecer no paraíso. Padecer no paraíso. Não é né? assim que a gente escuta. É assim que a gente escuta. Quer dizer, esse amor sem medida, é amar sem medida. Que amor é esse? E aí eu fiquei pensando que realmente para a gente construir um mundo melhor, a gente poderia então trabalhar de forma preventiva com esses pais e com essas mães, formando esses pais e essas mães, fazendo com que eles consigam fazer essas diferenciações de uma forma mais saudável, mais leve, para vivenciar esse momento de uma forma mais leve. E assim eu fui, então eu falei, então não vai ter como, vai ter que ser psicologia mesmo, porque eu estava prestando vestibular para odonto. Ela estava fadada a ser dentista. Eu falei, não vai ser por aí mesmo, não. Se eu não for para psicologia, não tem jeito. Porque eu tenho que trabalhar com esse povo. E aí foi justamente aí que eu fui entendendo que amar é algo diferente, né, vó? Amar, o amor de mãe é algo diferenciado. A gente tem uma frase, né, Georgia? A gente adora dizer que amor é disponibilidade. Isso. É disponibilizar-se, né? É estar disponível para. Você está disponível para estar grávida, você está disponível para abrir mão de um monte de coisas, para fazer escolhas. Você está disponível para maternar, independente da idade que seu filho tem? Porque os desafios não acabam quando o bebê se torna uma criança, ou quando a criança se torna um adolescente, ou quando o adolescente se torna um adulto. Vó, qual é a sua frase? Filho começa a dar trabalho? É só que falou isso pra mim. A senhora tem água, viu, se quiser. Filhos criados, trabalho dobrado. Sabem por quê? Primeiro dá trabalho para a nossa cabeça, que idealizamos representação materna, né? A gente, desde da barriga, a gente mentaliza o que eu quero para o meu filho. E esse meu filho, ele não vai ser o que eu quero, o que eu imaginei. Vocês estão vendo uma novela chamada Pantanal? A gente viu na antiguidade. Então você sabe o que aquele pai idealizou para o filho dele. E o filho dele não é nada daquilo que ele idealizou. Está no momento numa guerra danada, porque aquele filho não é. O pai não entende. Eles falam repetidamente: eu não conheço meu pai, eu não conheço você como meu filho. Eles não se conhecem, porque não tiveram uma criação, eu vou falar assim, próxima. Ficou só no mental. No ideal, né? No ideal. Ele imaginando que ele tinha um pai, porque a mãe falou que o pai morreu. Ele adulto descobriu que o pai existia e vai agora em busca desse pai que estava na cabeça dele, que o avô dele tinha contado para ele quem foi o pai dele. Era um homem de bem, um homem assim assado, um homem forte. Mas a realidade é um peão daqueles bem selvagem, muito honesto. Minha palavra não volta atrás.
Homem tem que ser homem. E aí cria todo uma coisa. E o filho tem outra ideia do que é ser homem. Aí então ele vira como que é, gente? Qual o nome que ele... Frozô. O pai acha que ele é frozô, porque ele não monta cavalo. Ele tinha um trauma de cavalo. Como é que o peão não monta cavalo? Ele guardou do avô dele uma cela de prata para o dia que ele aparecesse para montar a cavalo naquela cela. Vocês entenderam? Então, isso que nós estamos falando é da nossa história. De onde? Nós não estamos falando de coisas, nós estamos usando coisas reais para falar desse inconsciente que permeia dentro de nós. E não sabemos o que é que vai acontecer nessa história, né, ainda. Vamos ver o que é que vai. Tem o primitivo, tem tudo ali. Mas o que importa a gente dizer é que existe uma transição que na maternagem ou paternagem tem que existir, que é lidar com o filho real, respeitar esse filho real. Isso começa de uma maneira tão diferente quando a gente pega o bebezinho que acabou de nascer. A gente está ali com ele e a gente consegue entender a linguagem dele. Ele não fala, mas ele aprendeu o rudimento da fala. Ele aprendeu a emitir sons. Ele aprendeu rudimentos dentro da barriga de movimentos. Então, se ele se agita assim, a gente sabe que ele está irritado, que tem alguma coisa física incomodando. Se ele se contorce todo assim, geme, a barriguinha faz barulho, fica tensa, a gente sabe que ele está com cólica. Nós aprendemos essa linguagem do bebê e ele está falando para a gente: eu não sou você. Mas me conta o que está acontecendo comigo. Conta o que está acontecendo comigo. E me ajuda, comigo, por favor, porque eu não sei o que fazer ainda. O que é isso que eu faço? Holding, né? O Winnicott, né? Certo? Então, é muito importante a gente respeitar e ler uma língua que nós não conhecemos. Conscientemente. O bebê sabe o que ele está falando com aqueles movimentos, com aquele sorriso que ele dá para a gente assim, que não tem sereia mais sedutora, é uma coisa. A hora que ele sorri para a gente derrete. O que ele está falando para a gente? Quando ele sorri, a gente derrete. Está falando de amor, criação, nascimento do amor. E é isso que a gente comemora assim, com muita ênfase, externamente, no Dia das Mães, dando presente, mas esse presente é simbólico. Vamos lá, da história do Pantanal. O que nós queremos expressar é a nossa gratidão pelos nossos pais que nos deram, nos forneceram um corpo físico, porque foram eles que ajudaram a fabricar. Não tem dúvida, o nosso organismo foi programado para reproduzir em parceria, por isso que a gente não pode dispensar o pai. Tem alguém aqui que fica grávida, nós ainda não somos tomate, né? De inseminação artificial como tomate, não. Então nós temos que ser gratos aos pais,
Porque além do corpo físico, o dia que a gente sorriu para eles, eles sorriram para a gente. Eu acho que isso é o lugar que o amor começa a se tornar visível. Visível. Um lugar. Onde é que ele nasce? A gente, sendo assim, levando em conta os conhecimentos dos cientistas, nós que aqui estamos achamos que nasce durante a gravidez, mas que se concretiza conscientemente é na hora desse sorriso, que a gente troca com o bebê. Lembrei de uma frase. Um dia me perguntaram como que eu podia amar alguém que eu nunca vi. E eu respondi, a gente não ama com os olhos, e sim com o coração. E o coração sente quando é amor. Lembrei da nossa frase. Em comemoração dos 2 anos do Instituto Afeto, eu não vou lembrar certinha, mas o afeto, ele não é sentido... Ele não é visto com os olhos, e sim sentido com o coração. Né? Alguma coisa assim, né? Deus, enquanto a senhora estava ali falando desse início do amor, é tão engraçado assim, porque eu fui imaginando tudo que a senhora estava falando com relação a um bebê e enxergando na minha relação hoje com as minhas filhas. O quanto isso continua se repetindo, né? Ali foi um início. Então, assim, as meninas estão com 8 e 9, o quanto ainda há exatamente esse mesmo percurso, né, do olhar, de muitas vezes eu ter que ajudar a nomear o que ele está sentindo, né, olha, você está sentindo isso, e a gente tem que fazer essa diferenciação, não, peraí, nesse momento você quer isso, a mamãe quer essa outra coisa, então o quanto esse movimento ele vai se estendendo até que a criança, o filho, consiga caminhar por si só, né? Que a gente fala assim, aí na adolescência eles vão e voltam o tempo inteiro, na vida adulta eles vão e sempre que necessário eles voltam para esse movimento, ele se inicia, mas ele se estende, né? Essa relação materna. Fiquei lembrando de umas sessões que eu fiz essa semana tô com um número, né, vamos dizer assim, expressivo de pacientes de 13 anos de idade. Engraçado isso, né? A idade da sua filha. Minha própria filha. E expressivo mesmo, eu digo, porque entra uma e sai outra, bem na cidade, assim, e todas com esse mesmo, todos também, porque tem meninos também, com essa mesma questão, e a queixa das mães também muito parecida, que elas não falam assim, tem algumas que conseguem chegar, mas outras falam de outra maneira, mas a questão elas ou eles não têm propósito na vida, eles não entenderam ainda o que eles estão fazendo nesse mundo. Então eles dão trabalho por meio da escola, né? Não tendo assim, tiram notas boas, mas tem preguiça de estudar, não quer estudar, como que quer estudar, como eles fazem, os pais ficam se questionando com a forma, com os valores que eles estão colocando na vida deles naquele momento, mas é justamente, a gente tem que lembrar, esse período entre 12 e 13 anos é esse período onde a nossa criança que está se tornando um adolescente, eles vivenciam esse aprendizado entre o abstrato e o subjetivo. Estava explicando isso para a mamãe ontem. O que é o abstrato? É aquilo que eu não vejo. O que é o subjetivo? É a construção que eu faço daquilo que eu não vejo. Então, por exemplo, a grande questão da morte, porque muitos deles falam, né, então eu vou resolver minhas questões morrendo. Então eu quero morrer, eu quero desaparecer, porque isso que é. Entendem que desaparecendo os problemas desaparecem. Aí eu digo assim, tá, abstratamente, o que é a morte para você? Né? É um conceito abstrato. O que é morrer? É acabar? Não acaba com tudo, porque, olha só, sua mãe vai continuar tendo você no pensamento, seu pai, seus amigos, todas as pessoas vão continuar tendo você na existência deles, então você não vai deixar de existir. Agora, como você vai existir? Como você quer existir? Vamos pensar, aí eles falam assim de propósito, no sentido assim, qual é o objetivo da sua vida, o que você pensa? Eles sempre vão para o umbigo, né? Coisas de satisfação pessoal.
Eu falo, então se a gente sai dessa satisfação pessoal e olha para além e entende que nós habitamos esse mundo de uma forma muito maior do que nós mesmos, que nós pertencemos a cada uma dessas pessoas, voltando a isso que a senhora estava dizendo, que você estava falando também, que é, nós não pertencemos só a nós pertencemos a outras pessoas também. E você já parou para perguntar, eu pergunto assim para eles, qual é a ideia que a sua mãe tem de você, a ideia que seu pai tem de você, a ideia que seus avós, seus professores, colegas, como é que as pessoas te veem? Para que você possa olhar para você, então, e entender o que é esse ser, essa pessoa que é você? Sabe, são esses questionamentos que fazem, são reflexões. Aí tem famílias que vão para o lado religioso, tem famílias, né, que saem da parte religiosa e ficam nessa parte mais filosófica, mas a questão é refletir sobre a nossa própria existência, que é também um processo de reedição, é um processo de inscrição, de edição de quem nós somos, diferenciados daquilo que nos foi proposto, diferenciando daquilo que nos foi dado. Que é o início que é essa idade que a gente faz isso. Que é o início da adolescência, que é exatamente Sim. esse momento. Esse marco, né? Esse marco de começar a entender quem eu sou. Sim. Não sou mais uma criança, não sou um adulto, e vem esse período de construção. Né? Eu preciso entender qual a imagem que as pessoas têm de mim, a imagem que meus pais têm de mim, o que eu espero de mim mesmo, né? É um período de muita dificuldade, que começa, gente, na nossa existência, no nosso existir, lá na cabeça da nossa mãe, quando ela fica grávida. Gente, eu estou grávida, que coisa, que bênção, mas o que eu vou fazer da minha carreira? Nossa, vamos ter um herdeiro. Herdeiro, olha a palavra. Já colocou no lugar. Mas, será que ele vai querer ser herdeiro de todas as minhas crenças? Vem muita coisa por aí. Frustração e tudo mais. E aí, nós vamos nos perguntar o que é, qual é a costura, qual que é a agulha e a linha que costura tudo isto que nós estamos vivendo já na adolescência. Nós passamos lá no começo, estamos na adolescência. Chama-se amor, que veio costurando desde a gravidez, desde a maternagem, até na adolescência e para sempre, porque nós velhas bisavós continuamos costurando, gente. Esse costurar, essa linha, essa agulha que às vezes fere, eu dei nome para abarcar tudo isso, um nome psicanalítico chamado, que a psicanálise usa, aliás, porque é de todo mundo, chamado ambivalência. Nós somos ambivalentes como mães, nós somos ambivalentes como esposa, nós somos ambivalentes como vó, bisavó, nós somos ambivalentes em todos os momentos, porque nós transitamos. Onde é que essa ambivalência fica clara para a gente? Não é quando, gente, eu vou fazer isso? Não, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou botá-lo de castigo? Não, eu vou tirar a bicicleta? Não. Como que eu vou fazer? Não é só aí, é na gravidez, porque nós estamos falando de relação, de amor. Onde nasce o amor? Eu falei que ele materializa no sorriso, né? No olhar, nos olhos. O bebê olha no olho da mãe, a mãe olha no olho dele. Aí é a materialização, mas a construção, como disse Jorge, é subjetiva. E então, onde é? Vocês já pensaram que é o amor materno? Tem uma autora que chama Kini Biller. A Kini Biller. Ela fala de onde é que surgiu, que quem éramos nós mulheres antes do cristianismo. Estou falando no Ocidente.
No Oriente, até hoje, ainda tem mulher que é outra coisa. Onde que nós estávamos? Nas cortes. Curtindo com os homens. Ou se proletariado, né? Trabalhando, servindo as pessoas, mas vivendo também. Mas o cristianismo, então, trouxe para o Ocidente a figura, isso muito mais tarde, não foi cedo não me lembro a data. Século XV, século XIV, XV. Trouxe o culto a Maria. Porque a doutrina que Jesus pregava não era do olho por olho, dente por dente, de escravo senhor, que mulher foi feita para me servir do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, eu posso ir para a guerra, matar todo mundo e ela está lá cuidando da propriedade dos filhos. E Jesus já igualou a mulher a gente. E como é que a igreja, que era dominante na época, resolveu essa questão de mudar esse paradigma de mulher servil para uma mulher companheira, uma mulher com poder e, sobretudo, poder de amar, criando o amor materno na figura de Maria de Nazaré. E até hoje nós continuamos isso, nessa luta. Surgiu mais tarde, bem recentemente, o feminismo. Onde é que ele nasceu? Lá com a doutrina cristã, que a igreja presentificou e materializou no culto a Maria. Certo? Então, nós não dizemos que Maria é Nossa Senhora, a mãe de todos nós, popularmente? Isso é uma coisa que está aí e que nós continuamos nessa peleja das Marielle da vida, de muitas outras pessoas engajadas, buscando, no momento que está forte, esse amor, a ancestralidade, a essência, por exemplo, na luta contra o racismo. E eu estou olhando para as camisetas e estou imaginando assim, que nós também aqui continuamos. Saúde mental materna importa. Nós estamos preocupados com o feminino, com a paternagem e com a maternagem. Vocês querem falar um pouco sobre? Eu trouxe a camiseta aqui para que todo mundo possa entender sobre o que nós estamos dizendo, né? Lisa, traz pra gente lá, é a faixa. Por favor. Porque eu acho que a gente pode entrar e falar um pouco. Precisava mostrar essas mulheres aí também, né? Que estão com a camiseta também. Podia virar. O pessoal enxergar, viu, Roger? Acho que pega um telefone aí de alguém e depois. Não, mas para mostrar o pessoal. A gente põe umas fotos. Ele põe um quadradinho lá no vídeo. Mas eu acho que a gente pode entrar e falar sobre essa campanha, né? Uhum. E a importância dela. Sim. Deixa ela trazer. Vocês ficam aqui atrás. Eu acho que liga aí já. Dá pra passar? Dá uma. Precisa ser taça Que a gente faz. Aí, todo mundo vê. Podemos. Dá pra ver? Mais alto. Aí. Deu? Dá. Acho que pode até fazer uma foto. É, que ela coloca. Então vem atrás, você consegue? Que aí tira uma foto também. E por que, gente, que a gente pode tá subir mais um trazendo? pouquinho por causa da cabeça da foto. Ó, vou inclusive colocar. Arruma direitinho a cabeça. Pra aparecer. Não, se bem que pra foto não, peraí. Pra foto não? Então tá. Deixa eu ficar arrumadinha, né?
Deu? Vamos falar um pouco sobre essa campanha, né? E o intuito dessa campanha, que é o Maio Furta Cor. Isso tudo que a gente vem falando sobre o maternar. Eu estava fazendo uma reflexão com a Georgia, que é assim, a gente tem uma frase muito conhecida que fala assim, para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. E eu gostaria de dizer que também para mudar o mundo agora aqui, é importante que a gente dê uma atenção para esse maternar, que todos os desafios... Só aparece assim, Pode passar, vai. Não, vai passar não, pode continuar. E todos os desafios que envolvem esse maternar, a gente precisa estar de olho na saúde mental materna, dar esse apoio. E quando a gente fala isso, nós não estamos falando da saúde mental materna apenas naquele momento do gestar, do parir e do pós-parto, que é bastante conhecido, né? A gente já fala muito sobre, dentro do pós-parto, as dificuldades que existem, mas nós estamos indo para além disso. É o maternar como um todo, e esse maternar não encerra. Esse maternar, ele caminha para todo sempre. A partir do momento que você é mãe, você é para sempre mãe. Não interessa se de filhos vivos, filhos presentes, filhos juntos ou não. Então, a gente tem que abrir esse olhar, a gente tem que conseguir fazer esse apoio. Sim. Val, o que a senhora tem a dizer sobre a saúde materna, né, mental materna? Bom, saúde materna importa, vou falar de um lugar mais social. Importa sim, porque se nós estamos lutando por uma igualdade, eu não gosto da palavra igualdade, porque eu entendo que nós temos papéis femininos e nós temos papéis masculinos, porque a biologia me mostra que tudo na vida é cooperação. Eu só estou aqui conversando com vocês hoje porque houve uma cooperação biológica entre meu pai e minha mãe. Não importa se eles estão presentes ou ausentes. Isto existiu. Eu acho que é essa questão da gente reconhecer o outro como uma cooperação. A nossa primeira lição de cooperação. E qual é a nossa luta no momento, na atualidade, para mostrar a importância dessa cooperação. É o que nós estamos vendo agora, a violação dos direitos humanos em todas as frentes. Eu estou lembrando de uma guerra que existe no momento na Ucrânia. Eu estou lembrando do momento em que mães são mortas, mães de família são mortas por companheiro, que não entende que o ser humano foi feito para cooperar uns com os outros. A biologia me mostra isso aí. É a minha raiz, não é crença religiosa, não é crença partidária, não é nada disso. É a nossa essência. Então, do ponto de vista, como eu disse para vocês, eu acho que a luta feminina começou lá quando no cristianismo que aquela mulher ia ser apedrejada porque ia morrer porque ela dormiu com outro homem que não era o marido dela. Mas como que um homem podia dormir com o marido, com a mulher do outro? Entenderam? Existe até hoje o machismo, né?
Então vocês veem que a gente tem que abrir um pouco mais a cabeça e ver que bandeira que nós estamos levantando de acordo com as nossas habilidades, crenças. Aqui, como psicólogos, nós entendemos que como que nós vamos levantar essa bandeira da complementariedade, da cooperação, cuidando da saúde mental daqueles que nascem, mas, sobretudo, da mãe que vai ser o berço, que vai contar para a posteridade, através dos filhos, as histórias que nós contamos aqui hoje. Então, a mãe precisa muito, necessita muito da nossa assistência. Por quê? Dos psi. Por quê? Porque, como eu disse, aquela palavra ambivalência, a maternagem implica mais do que em ambivalência. Disponibilidade, mas implica também, disponibilidade já é uma coisa positiva, mas implica num outro sentimento que a gente chama medo, compromisso. Eu costumo dizer que o primeiro compromisso dos pais é manter o filho vivo. Porque que adianta as minhas teorias se eu não tenho um filho, se eu não cuido dele? O ser humano é um dos filhotes que nascem necessitados e carentes da assistência materna. Agora, se a mãe não tem essa assistência, como é que ela vai dar? Ela vai ficar tomada pelo medo, e ela é tomada pelo medo e não consegue promover ações eficazes na sobrevivência do bebê, porque o medo paralisa. Mas a gente tem medo todas as horas. Será que ele está dormindo? Vou lá e põe o dedinho lá no nariz dele para ver se ele está respirando. Olha na barriguinha, veja. É medo que permeia. Então, é uma coisa muito difícil ser mãe de recém-nascido. É muito difícil ser mãe sem assistência médica, sem assistência nenhuma na gravidez e no parto. E nós ficamos, assim, idealizando o bebê imaginário, herdeiro de toda a minha tradição, de todas as minhas ideias. Um bebê, no meu tempo era bebê Johnson, aquele bebê forte, gordo, rosado. Hoje não é assim mais. Hoje é um bebê mais enxutinho, que olhinho vivo, que olha pra gente, que sorri pra gente, que faz como meu bisneto aprendendo a mandar beijo. Ele mandava beijo assim, agora ele manda beijo assim, tá assim. Já dominando a boca, aprendendo. Então as coisas mudam e a gente tem que acompanhar. A gente tem que ser reflexivo, né, Laura? Como você disse, bem reflexivo e pensar na importância dos cuidados maternos. Pegou-se uma frase que vem de uma outra campanha muito diferente da nossa. Amor materno importa. Para nós psicólogos importa. Importa porque nós trabalhamos com o psíquico. O psíquico, como nós tentamos demonstrar para vocês hoje através de vivências, é o que predomina sobre as nossas ações como humanos. Porque os animais, volto para a biologia, os animais, eles têm instintos. Mas nós humanos
transformamos esse instinto de defesa, de ajuda à proliferação da vida, nós tomamos o psíquico, o sentimento, o amor, que é a linha e a agulha que costura as nossas vidas. Então, eu procurei hoje, as meninas procuraram também conversar com vocês sobre isso. O que é que costura o amor? O que é que costura o nosso fazer? Desse grupo que eu tomei conhecimento esta semana. Fiquei surpreendida quando cheguei aqui e enxerguei uma camiseta do movimento, né? Essa não camiseta. Só uma, né? Tem várias. Mas a hora que ela chegou, eu fui conversar com ela. Porque eu achei... Você vai dar a palavra para elas, falar alguma coisa ou você vai falar? Não. Certo, porque eu enxerguei esse movimento como a motivação psíquica de nós e de nós que cuidamos da saúde mental. Tem psiquiatras aí também, vovó. Tem psiquiatras. A doutora Alice e a doutora Clarice. Pois é, Continua nós sendo psi. Tudo psi. Elas, sobretudo, cuidam da saúde mental. Vocês sabem, posso falar mais um minutinho? O trabalho que elas, psiquiatras, fazem, não só como pessoas que trabalham com gravidez e tal, elas fazem um trabalho muito importante no momento mais difícil da maternagem. Que quando a gente dá à luz, a gente fica muito cansado. O nosso corpo trabalhou muito, primeiro para ajudar a formar o bebê. Segundo, o esforço e o estresse do parto, que é muito grande. Então a gente está exaurida, fisicamente e mentalmente, com muito medo, com muita incerteza. Porque a gente não sabe o que vai acontecer agora, no momento seguinte. Então, mãe tem muito medo. E aí a gente chama, quer dizer, vocês, essa depressão natural, como é que vocês chamam? Baby blues. Exatamente. Olha a palavra, bebê, azul, uma cor... Triste. Assim, não, é uma cor Suave também, né? Uma cor assim, tranquila, que traz quietude. Então a mãe fica mais ensimesmada. Essa depressão é natural, do cansaço, do medo, da incerteza, da necessidade, né, de estar voltada para dentro. E ela precisa de ser acolhida. Se a família, se o entorno, se a rede social de apoio. Dá apoio, cuida, isso passa tranquilamente. Mas a psiquiatria fala também que existe uma outra depressão. Existe uma outra depressão que vem, no meu entender, de psicanalista, tá? Colabora demais com nós também. Vocês falem. Vem das nossas vivências internas de desamparo, da nossa personalidade que nós construímos ao longo da vida. Hora que eu me sinto desamparada ali, primeiro porque o bebê não vem com manual. Segundo, porque o meu entorno não me acolhe como minhas netas me acolhem. Meu marido não sabe que bicho é esse, entendeu? Essa coisa de desamparo desemboca numa personalidade, desemboca agora, na atualidade, quero dizer, naquilo que nós chamamos de depressão puerperal. Nada que o entorno e a psiquiatria possa resolver. A psiquiatria tem recursos
e deve ser procurada. Mas a psiquiatria vai ver isso como elas estão lá no consultório delas, numa outra área. Se o entorno, a rede de apoio, não perceber porque a mulher está não só tranquila, quietinha, mas se ela está fazendo coisas extraordinárias, como chega ao máximo, se não forem acudidas, essas mães não forem acudidas pela psiquiatria, elas chegam ao máximo de jogar o bebê no lote vizinho, jogar o bebê dentro de uma lagoa, fazer essas coisas que o jornal mostra todo dia, sem a ajuda da psiquiatria. Vem mais uma vez, cooperação, gente, ó, cooperação, tudo na vida é assim. Se não existisse o trabalho delas, que fazem uma medicação, e isso desde a gravidez, que a gente nota na gravidez, mas quem vai, às vezes a psiquiatria consegue ir numa consulta se ela já vai ao psiquiatra. Mas o entorno tem que reparar como que está o humor da grávida. Bem que eu falei que eu falo mais com as mãos do que com as palavras. Então, é muito importante o entorno. O nosso trabalho, como já disse, o trabalho preventivo, isso é muito. A relação da mãe com o bebê muda completamente. Eu tenho depoimentos. A minha relação que eu fiz pré-natal psicológico, com o bebê que eu fiz, com o filho que eu tenho, é completamente diferente, porque é uma relação sentimentada. E não aquela que começa a hora que ele chora na maternidade. Certo? É uma relação que já vem sedimentada. Daí eu fiquei muito feliz de topar aqui hoje com algumas pessoas desse movimento que eu li essa semana. E tem uma palavrinha lá, assim, muito pequena, no slogan deles, na logomarca deles, que é furta-cor. Eu acho que define todo o trabalho de assistência à maternagem, à mulher. Por quê? O que é furta-cor, gente? São todas as cores. Qual é a cor? O que define o furta-cor? Não é amarelo, não é azul, não é rosa, não é roxo, não é nada. O que é? São todas as cores. Que conforme a luz que incide, predomina uma coisa. Conforme a falta de luz, predomina outro tipo de humor, de visão, de percepção. E ser mãe não é padecer no paraíso. Ser mãe é ser mulher que é capaz de aceitar as cores alegres como o vermelho, o amarelo, mas suportar também o medo, o cinza das dificuldades. E uma mãe é feita de todas essas cores. Por isso que eu achei o furta-cor a palavra que define esses cuidados com a mulher, a necessidade desses cuidados com a mulher, nessa fase da constelação da maternidade e também como pessoa, se construindo azul, cor-de-rosa, às vezes negra. Negra é quando a psiquiatria já não deu conta mais. Então vamos refletir bem sobre essa questão de ser mulher, de sermos da área psi. Como nós somos, temos oportunidade de fazer alguma coisa, né? Eu acho que é o que eu gostaria de dizer para vocês hoje. E assim,
E até as pessoas que não são da área de psi, Elas interessadas estão aqui? Elas podem fazer a diferença, né? Que é essa rede, né? Esse olhar diferente para as pessoas que estão ao redor. Só contextualizando, o Instituto Afeto, ele apoia essa campanha. A gente está aí o mês inteiro apoiando essa campanha do Maio Furta a Cor. E no caminho para cá, enquanto Georgia e Delza vinham, Delza falou, gostaria de falar sobre essa campanha que eu conheci. Então, e a gente já estava programado para falar dessa campanha independente. Isso mostra, eu acredito, o quanto essa campanha está ganhando engajamento, né? Já é o segundo ano, Lisa. É o segundo ano da campanha e a ideia é que devagarzinho ela tome força e cada vez mais pessoas falem sobre isso. Porque quando a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, a gente tem a oportunidade de cuidar dessas pessoas, de cuidar dessas mulheres. Cuidando dessas mulheres, nós estamos cuidando dessas crianças e estamos cuidando da próxima geração. Que é o que eu falo, o que me encantou. Como que eu acabei trilhando esse caminho, né? Cuidando de mulheres, de mães, exatamente pensando nessa possibilidade de fazer algo diferente para uma geração que está aí. Qual é o meu propósito enquanto mãe? Qual é o meu propósito enquanto profissional? Que a gente tenha uma sociedade mais leve, mais afetuosa no futuro. E a gente faz isso cuidando dessas mulheres, enquanto ainda estão gestando, ou enquanto estão se preparando para gestar, e em todo esse caminhar, né? Então, as crianças, a família e todo esse trajeto. Falar sobre amor é exatamente esse propósito, né, Georgia? Cuidando da saúde mental, de uma forma geral, em todas as suas nuances, assim como disse a avó, né? E assim como a gente também aqui tem cuidado de todas essas mulheres e homens, esses seres humanos, crianças, adolescentes, os idosos, em todo o processo de desenvolvimento. Cuidar do ser humano e cuidar de todas essas nuances. É isso. Lindo esse Maio Furta a Cor. E assim foi mais um Psicanálise com Afeto com você. No Dia dos Pais, vamos falar da importância do homem, porque não existe maternidade. Já estamos programando. Agosto tem mais. Agosto temos mais. Gente, gostaria de abrir para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer? Não, eu e a Arisa, a gente estava querendo era fazer uma salva de palmas depois da fala da doutora. Palma para vocês também. Trechinho recortado pra gente postar. Vai organizar e mandar pro pessoal. Roger, o serviço é seu agora, da tá? campanha, né? Alguma pergunta além da salva de palmas? Eu tenho uma pergunta. Professora, eu lembro que lá, não lembro se era 2002 ou 2003, quando a senhora lecionou a disciplina pra gente, Psicologia da Gravidez, a senhora me corrige se eu tiver entendido errado. Sim. Mas eu tenho a lembrança da senhora falar que depois do parto, dessa importância de trazer o bebê ao seio como uma continuidade do cordão umbilical. Sim. Né? E naquela época a gente tinha uma cultura muito medicalizada do parto. Hoje a gente já está vendo outros movimentos. Então, eu imagino que falar sobre isso naquela época devia ser muito difícil como que de lá recebia, né? As equipes de saúde recebiam. Hoje a gente já está com um cenário melhor, né? Já se fala muito nessa golden hour, mas a gente ainda tem alguns profissionais que às vezes questionam muito a gente quando a gente fala, questionam uma mulher quando a mulher fala sobre isso, que gostaria, né, de ter essa amamentação na primeira hora de vida. Então, assim, a senhora que passou por esse momento, que era muito difícil falar sobre isso, né, que não era tão bem recebido. O que a senhora aconselha para nós hoje, psicólogos que estamos aí, né, trabalhando um pouco com isso, como lidar com esse lado dessas equipes de saúde que têm dificuldade ainda de aceitar esses processos mais humanizados? É isso que a gente tenta trazer.
Vamos ver o que é que você está pedindo nessa sua pergunta, que já contém a resposta. Eu vou falar para você de como é que eu tinha coragem, e tenho até hoje, de falar algumas coisas. Ancorando no conhecimento, em se tratando da área de saúde, eu me ancoro sempre na biologia, que é uma ciência. E eu me ancoro também na psicanálise, que é o que eu faço hoje, que alia, vejo a biologia como uma coisa que auxilia a compreensão desse mundo subjetivo que nós temos, porque eu vou muito pelo conhecimento, eu busco conhecimento, e isso me traz segurança, convicção para falar o que eu falo, entende? Então, a gente tem conhecimento. Vocês desse movimento, por exemplo, vocês têm conhecimento. Eu li o que vocês escreveram, pouca coisa, né? Mas li a filosofia de vocês. Como é que vocês construíram isso aí? É conhecimento isso aí. Se a gente tem conhecimento, se a gente tem certezas mentais, psíquicas, das nossas teorias, se elas fazem sentido para mim, não tem por que não falar. Devemos falar, porque é uma corrente diferenciada. E como nós estamos falando aqui hoje de questão, a grosso modo, de gênero, de cooperação, a gente tem a cooperação do conhecimento, dos dois conhecimentos, o científico e o filosófico, que é o caso do conhecimento que nós temos sobre o inconsciente. Nós sabemos das fantasias, nós sabemos das angústias, nós sabemos dos medos que se materializam em ansiedade, que a gente mais ansiosa do que grávida, do que mãe de recém-nascido? Respondi? Só para complementar, assim, Delza, nós, como, além de sermos psicólogas, nós temos um outro papel também que a gente atua, que é o nosso papel de doula. Primeira vez na vida que eu escutei a palavra doula foi com a senhora, né? Lá em 2001, 2002, não me lembro, não me recordo, né? Que eu fui atrás para poder estudar. E essa é uma luta que a gente tem tanto dentro da psicologia, aonde eu queria chegar, que é um movimento que ele tem tomado uma força tão grande, eu diria no mundo como um todo, mas eu vou falar do Brasil, e especialmente em Goiânia, né? Que pessoas se juntando para falar sobre essas preocupações, sobre essas importâncias, cada vez mais mulheres envolvidas nesse momento e nessas mudanças de comportamento, né? E homens também. Não se esqueçam do doutor que fundou a Nascer Cidadão. É verdade, homens do também. Luiz. É porque eu tô aqui falando, é verdade, é porque eu tô aqui falando da doulagem, que é uma área feminina, mas temos homens muito importantes envolvidos nisso também. Sim. Mais alguma pergunta, gente? Quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma consideração? Não? Então vamos encerrar. Eu só queria mais uma vez agradecer, Delza, para mim é uma honra sempre conversar com a senhora. Gente, de vez em quando eu bato lá para ter uns papos, para poder trocar umas ideias. Eu falo, a senhora está ocupada hoje. Então, assim, é sempre uma honra conversar com a senhora. Agradeço a gente poder estender isso a mais pessoas, né? Porque é uma coisa que eu falo muito para a Delza, assim. Que honra que eu tenho
de poder pegar, conversar, trocar ideias, pegar esses conteúdos e guardar aqui dentro. Eu não guardei aqui não, eu guardei aqui. E o quanto seria maravilhoso que mais pessoas pudessem ter esse acesso, né? Porque eu gosto de compartilhar, não quero guardar só para mim. Guardando só para mim a gente não muda o mundo, né? Então, obrigada mais uma vez por aceitar esse convite ousado meu e da Georgia. No slogan da campanha dessa aqui, eles falam que é preciso cuidar de quem cuida. Então vocês imaginam o que é que essas duas criaturinhas estão fazendo hoje? Estão dando uma grande alegria para a avó. Mostrando que elas são elas, têm os caminhos delas, mas que guardaram alguma coisa da nossa convivência. Isso é que é ser adolescente também, sabe? Faz isso na adolescência. Isso não serve, aquilo não me serve, isso não serve, isso... cuidar de gente serve. E cada um de vocês faz isso. Cuidar de gente serve, importa. Vou calar a boca, porque senão nós vamos falar até amanhã. Eu não vou nem falar, senão eu vou chorar. Obrigada. Valeu. Como é grande meu amor por você.